Bom dia, pessoal. Então, a professora passou uma proposta para a gente apresentar três doenças, síndromes genéticas em geral. E eu vou dar início ao trabalho, eu vou fazer de maneira videoaula mesmo, porque já que a gente tá EAD, acho que é justo eu passar um videozinho para vocês. Então, as doenças genéticas ou as síndromes genéticas, elas são doenças que geralmente elas são muito raras e que elas não têm cura. Porque é muito difícil elas manifestarem porque elas são recessivas na maioria das vezes. A síndrome de Turner ela é assim, o ser humano ele tem 46 cromossomos, são 23 pares. E no par de cromossomos sexuais falta um X, ou seja, a pessoa tem os 23 pares, só que falta um, ou seja, ela tem falta uma parte do par. Então ela tem 45 cromossomos. Essa doença ela só afeta mulheres, ou seja, falta o outro X, porque o gene sexual da mulher é XX. E só pode afetar mulheres, só afeta as mulheres. Elas acabam tendo um déficit de crescimento, elas ficam de baixa estatura comparadas às outras pessoas. Elas têm uma formação anormal no pescoço, é um pescoço como se fosse um cone. E a puberdade delas é atrasada. Esses são uns sinais que dá pra enxergar, são sinais clínicos. A, a, a garota que acaba tendo síndrome de Turner, ela fica com esse pescoço aqui em formato de cone. O tratamento possível que tem é utilizar hormônio de crescimento para tentar fazer com que essa pessoa tenha um desenvolvimento normal. A outra que eu tenho para falar é o albinismo. O albinismo, ele é a falta de melanina no corpo. A pessoa que tem albinismo, ela não produz melanina. Melanina é a proteína que dá pigmentação ao corpo. Tem algumas maneiras de serem classificadas o albinismo, que é o ocular, quando a pessoa não tem melanina no olho, que geralmente o olho fica vermelho quando não tem pigmentação. Sabe quando você tira uma foto com flash e o olho fica vermelho? O olho da pessoa é assim. A pessoa que tem albinismo, no caso. A, a pessoa que tem albinismo parcial, ela tem partes do corpo que ela não produz melanina. São partes específicas do corpo. E o ocultâneo, que no caso é a que a gente é mais familiarizado, porque quando a gente pensa em uma pessoa albina, ela vai ser completamente albina, que é no caso da ocultânea, não vai ser em partes, como os exemplos anteriores. E a pessoa, para ela ser albina, ela é recessiva. A questão do posições dos albinos, os albinos na África eles são considerados criaturas místicas, por assim dizer, porque os albinos eles são usados em poções, ou seja, tem como se fosse uma caça aos albinos. E qual que é a diferença de albinismo e vitiligo? O vitiligo, a pessoa ela o vitiligo é assim, a pessoa ela produz melanina e o corpo dela começa a identificar a melanina como algo nocivo para o corpo. Então ela bloqueia a melanina em partes específicas do corpo e para de ser produzido, mas ela produz melanina. É diferente do albinismo, que o albinismo a pessoa já nasce sem melanina. No caso da ocutânea, ela nasce completamente sem melanina. Ou seja, ela vai ser muito sensível à luz. Porque quando a gente toma sol e a gente fica bronzeado, é a melanina que está fazendo meio que essa proteção ao corpo para evitar um câncer de pele. Por último, a gente tem o daltonismo, que é uma doença, é uma síndrome genética que está ligada ao o cromossomo sexual X. E ele afeta mais homens porque o homem ele só tem um cromossomo X, o outro é Y. E assim, o daltonismo ele é um distúrbio no cérebro onde a pessoa ela troca as cores, ela tem dificuldade em enxergar cores. Porque a gente tem duas coisas para enxergar, os cones e os bastonetes. E são os cones que fazem a gente ver cor. Que o significado de RGB é basicamente os cones, que é
RGB, Red, Green and Blue. Ou seja, a gente enxerga 3 cores: vermelho, verde e azul. O resto é tudo variação. No Photoshop tem 3 abinhas que você pode ir mudando as cores. Ou seja, é, nada mais é do que o daltonismo, ele te dá uma paleta de cor diferente para você enxergar. É tipo isso, é como se fosse um filtro diferente do Instagram. E o daltonismo, ele vem inspirado no nome do John Dalton, que foi o cara que criou o modelo atômico e que ele fez um autodiagnóstico de daltonismo, porque ele falava para as pessoas: ah, que cor que é essa flor? Ele enxergava provavelmente, sei lá, verde, e a flor era azul, e o pessoal zoava da cara dele, achando que era brincadeira. Aí ele próprio fez um diagnóstico e ele percebeu que os cones, eles absorvem a luz de uma maneira diferente. Aí por isso que surgiu o daltonismo.